Bom dia, Brasil! Muito bom estar de volta. Esse negócio de estar de volta é ridículo, né? Porque eu estou aqui todo dia enchendo o saco de vocês. Mas agora eu vou. Vi muita dos questionamentos de vocês nos filmes que eu postei lá sobre Rondônia, Amazônia Legal, Operação Verde Brasil 2, naquela faixa que é de responsabilidade da 17ª Brigada, que é Rondônia, Acre e aquele sul do Amazonas, né, que fica próximo àquela região. O porquê de eu estar divulgando, vocês sabem, a minha amizade com o pessoal lá da 17ª Brigada faz com que eles me enviem material, só isso. Se outras unidades enviarem, que depois da pandemia a gente não visitou mais quartel, né, porque as cerimônias e as atividades, formaturas gerais, etc., são todas feitas sem convidados, sem gente de fora, e aumenta o espaçamento. É tudo feito sobre um rígido controle sobre pandemia, todo mundo de máscara, essas coisas que todo mundo sabe no Brasil, aliás, no mundo inteiro, não é no Brasil inteiro. Mas eu tenho que comentar sobre a prorrogação da Operação Verde Brasil 2 até 10 de julho. Vocês sabem que o Exército Brasileiro tem poder de polícia naquela faixa de fronteira. Não tenho certeza, mas acho que são 50 quilômetros. Né? 50 quilômetros da faixa de fronteira, que inclusive é onde ficam muitos pelotões especiais de fronteira. Então, nessa faixa é de responsabilidade. Porém, os ilícitos, os crimes, tanto desmatamento ilegal como incêndios que pegam áreas enormes e prejudicam não só a imagem do Brasil, mas prejudicam o meio ambiente, essas coisas têm que ser combatidas. A Operação Verde Brasil é da vice-presidência da República, é do general Mourão e daquele conselho que foi criado justamente para evitar o recrudescimento desses crimes e o que aconteceu no passado, em que a mídia mundial ficava reclamando dos incêndios na floresta amazônica. Mas o Exército, só com seu poder de polícia, ele não tem condição de agir tão bem quanto com a operação dos órgãos especializados, porque são muitos crimes com muitos detalhes. Isso não é função do soldado. O soldado pode oferecer a parte de apoio logístico. Então, o Exército, com apoio da Força Aérea, tem helicópteros, inclusive do 4º Batalhão de Aviação do Exército, que está por lá. O Exército tem viaturas, o Exército tem toda uma estrutura que pode dar apoio logístico, inclusive pessoal armado, quer dizer, em confronto, etc. O Exército está preparado para tudo isso. Mas são detalhes dos diversos crimes que são praticados naquela região e que precisa, então, de pessoal com conhecimento policial. Aí entra a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, as secretarias de meio ambiente, até a Força Nacional entra para dar reforço ao pessoal armado do Exército. Então, é todo um conjunto de atores atuando naquela área. É uma pena que isso custa muito dinheiro. Vocês não fazem ideia de quanto custa. Não só em combustível, diária, alimentação de todo esse pessoal envolvido. Então, é um custo tão alto e o Brasil é um país tão pobre que não tem como. O ideal é que isso não fosse só prorrogado até 10 de julho, isso aí fosse ad eterno, fosse sempre. As nossas fronteiras são enormes e sempre foram vulneráveis. A fronteira seca é uma absurdo. Aliás, a seca não. Toda a Amazônia legal ou a Amazônia azul é vulnerável. Qualquer um encosta barco em qualquer parte da costa deserta e faz a farra. Isso desde o tempo do Império. Né? Não sei se vocês sabem, eu sou especialista na parte de Estrada Real, que foi um projeto
que eu fui um dos autores, em 99, setembro de 99, começou o projeto, parceria entre Rio e Minas, e lá eu aprendi muita coisa sobre a história do Brasil antiga, né? E existem os caminhos, que eram as estradas oficiais, autorizadas pelo rei, né? Naquele tempo era Brasil Colônia. Então você tinha que passar por essas estradas, porque em determinadas áreas dessas estradas haviam registros, como o registro famoso de Paraibuna e outros. O que era registro? Eram alfândegas, onde quem passava pagava o dízimo à coroa. Ponto. E, logicamente, desde o tempo do Brasil Colônia, quer dizer, muito antes do Brasil Império, desculpa, que existe descaminhos. Se tem caminhos, temos descaminhos. O que são descaminhos? Descaminhos são aqueles caminhos não oficiais e, portanto, feitos por contrabandistas para desviar ouro, diamantes e pau-brasil. E aí, em Cabo Frio, por exemplo, era muito comum se ver navios holandeses encostando lá para o contrabando de ouro e diamante e pedras preciosas. Então, voltando à Operação Verde Brasil 2, é muito importante que ela, de alguma forma, seja feita com mais frequência, vamos dizer assim, já que não tem condição de fazer eterna. Desculpa. Com essa pandemia, eu fico muito tempo sozinho em casa, perco o hábito de falar. E começo a falar, a garganta começa a reclamar. Mas vamos ver o que diz tanto o Franco, né, que é um delegado de polícia, como o meu amigo General Lima, sobre esse trabalho incansável que o braço forte, e não a mão amiga, do Exército vem fazendo. Vou rodar um filme aí para vocês. Uma vez ultrapassada a linha da legalidade, a Polícia Federal vai atuar como o Exército, com o braço forte e sem a mão amiga, nesse caso, com os criminosos. Que o Exército, a Força Aérea, a Marinha, a Polícia Militar, a SEDAM, a Ambiental, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, que está nas nossas rodovias federais, apesar do nosso ambiente atual de combate à pandemia, nós não podemos parar no combate ao crime. Nós temos que estar aqui trabalhando, como vocês também, repórteres, estão trabalhando apesar da pandemia, para levar a informação à população e nós aqui para levar a segurança à população.